Se você, até o dia de hoje, não está vivendo o favor do Senhor, eu gostaria de convidar você, meu querido e minha querida, para tirar alguns minutos para ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Se inscreva, curta, comenta, compartilhe com 10 pessoas, ative o sininho das notificações na opção todas. Quando você faz isso, o YouTube entende que a mensagem que está sendo apregoada aqui é para impactar vidas e não trazer divisão. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus em nossa vida. Queridos, hoje vamos falar do amor e do temor do Senhor para com as vidas, para principalmente aqueles que temem, esperam e confiam nele. Ouça o que Moisés escreveu em Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Aqui Moisés estava escrevendo a seguinte coisa: Deus, ele é o Deus que está acima de todos os deuses. Não existe um Deus maior que o nosso Deus. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele não aceita que outros deuses sejam colocados acima dele. E quando a Bíblia fala outros deuses, isso inclui, sabe o quê? O seu marido, a sua esposa, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, a sua vida fora da presença de Deus. Amém? Tem pessoas que acham que a vida delas se resume à seguinte coisa: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Não existe essa pessoa que é autossuficiente. Vou dar um testemunho aqui para os irmãos. Há alguns anos atrás, aproximadamente uns 10, talvez 12 anos, meu irmão do meio cismou que ele era autossuficiente. O abençoado não tinha habilitação, estava andando com a moto que ele tinha na época para cima e para baixo, aqui em Belo Horizonte. E o abençoado chegou a discutir com nossa mãe dizendo que ele não precisava de Deus, não precisava de ninguém, que ele só precisava da sua moto. 3 dias depois, aproximadamente, sabe o que aconteceu? Ele caiu na blitz e a moto foi rebocada para o pátio do Detran, que fica na entrada do bairro onde ele mora até os dias de hoje. Adivinha quem foi lá retirar a motocicleta? Minha mãe. Eu, no lugar da minha mãe, sabe o que eu faria? Eu ia falar assim: engraçado, cara, você disse que não precisava de ninguém, que não precisava de nada, não precisava de Deus, porque agora você precisa que eu vá lá e tire o seu veículo de trabalho. Vá você e tire. E você pode pensar aí do outro lado: nossa, mas isso é crueldade com o filho. Não. Para começar, querido e querida, se a pessoa se autoproclama autossuficiente, ela tem, então, segundo a minha visão de mundo, a capacidade de ir e resolver os seus problemas. Amém? Agora, quando a pessoa depende de outra e principalmente depende de Deus, meu querido e minha querida, esta visão ela cai por terra na hora. E sabe por que eu te falo isto também? Se você analisar a saída dos hebreus, que tem um pouco a ver com o que estamos meditando no dia de hoje, do Egito para a terra prometida, aqueles homens e mulheres, quando estavam no Egito, eles se esqueceram de Deus. E a coisa foi apertando, apertando, apertando e apertando, até que um dia eles se lembraram do Senhor, voltaram a sua atenção para Deus. E eles oraram, e o Senhor, naquele dia, respondeu com Moisés, Arão e Miriam. Deus levantou Moisés no deserto, que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, para ir até o Egito libertar o povo. Levantou Arão, que Arão falaria através da boca de Moisés, porque Moisés, ele era gago, ele não sabia falar, ele não sabia fazer interpretação. E Deus levantou Arão. Assim como Deus
também está te levantando no dia de hoje, meu querido e minha querida. Preste atenção. Se você ainda não é inscrito, ainda não compartilhou esta mensagem poderosa com 10 pessoas, não ativou o sininho das notificações, o momento é agora. Compartilhe com 10, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha, porque quanto mais você curtir e compartilhar esta mensagem, seja nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, colocar lá no seu status, as pessoas vão ouvir e vão entender que a mensagem de Deus precisa ser apregoada nos 4 cantos do Brasil e da terra. E Moisés, naquele dia, começou a ser usado por Deus. Moisés era direcionado por Deus, Arão falava e Faraó recusava. Foram necessários 10 pragas malignas, destruindo praticamente o Egito, e a última, eliminando os primogênitos de todo o Egito, incluindo o filho único de Faraó, para que ele acordasse. E depois disso tudo, mesmo assim, ele ainda foi atrás dos hebreus. O que aconteceu? O exército foi engolido pelo Mar Vermelho junto com Faraó. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nunca mais diga que você é autossuficiente. Você não tem esta capacidade. Nunca mais diga, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém para nada. Até para um piloto correr hoje em uma corrida, ele precisa de uma equipe, ele precisa de pessoas para estar o ajudando, trabalhando para ele. Então, ninguém é autossuficiente, meu querido. Nem o fogão da sua casa, que está escrito lá autolimpante, não vai nessa onda não, tá? Você precisa limpá-lo pelo menos 2 vezes na semana. E se você quer manter a forma física, 3 vezes na semana você tem que fazer uma atividade física. Senão, o que vai acontecer? O seu corpo vai ficar pesado, vai ficar doente e você não vai ter saúde. Ninguém é autossuficiente. A única criatura autossuficiente neste mundo se chama Deus. Abaixo de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e do lado de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Demais, ninguém é autossuficiente. Não existe a autossuficiência. Veja o que Pedro disse em Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Neste episódio, Pedro havia ido até a casa de Cornélio pregar o evangelho. E olha o que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Neste momento em que Pedro disse isto, o Espírito Santo havia descido sobre toda a família de Cornélio, sobre todos aqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio. Entenda, meu querido, o Espírito Santo, ele não veio somente para os justos, ele veio para aqueles, ele também veio para aqueles que a sociedade discrimina, aqueles que a sociedade chama de impuros, injustos, mentirosos, enganadores, prostitutas, todos aqueles que se arrependeram. É só você pegar todo mundo que andou com Cristo Jesus que você vai entender o que eu estou falando. Jesus, ele jamais fez acepção de pessoas, ele andou no meio de muitas pessoas, pescadores que não sabiam ler e escrever, homens que mentiram, que roubaram o dízimo e oferta como Judas Iscariotes. Jesus andou no meio dos rejeitados, no meio dos excluídos. E sabe por que ele fez isso? Quando ele começou a pregar, a falar que ele é o Filho de Deus, os que se diziam ser os homens da lei, os conhecedores da palavra, o rejeitaram. Por isso que no livro de João, capítulo 1, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: ele, Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando Cristo veio, ele
pisou nesta terra, ele quis ensinar aos homens da lei que estavam com doutrinas erráticas. E se você quer aprender mais sobre a doutrina de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, manda para 10 pessoas que também precisam aprender sobre o reino de Deus e a justiça de Deus nesta terra. Amém? E Jesus fez a seguinte coisa. Ele olhou e disse: já que vocês não querem aprender, vocês se são suficientes, eu vou para os gentios, para os pecadores. E o povo, os pecadores, o receberam. Durante 3 anos, Jesus fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que no próprio livro de João, bem no final do livro de João, fala que Jesus fez tanta coisa, mas tanta coisa, que não caberia somente em um livro. Foi muita, mas muita coisa que Cristo fez, que mudou a vida de muitas, mas muitas pessoas mesmo. E Ele hoje quer mudar a sua vida, meu querido e minha querida. Jesus, Ele não tem acepção de pessoas, Ele não escolhe quem Ele vai abençoar. Você já é mais que abençoado, já é mais que abençoada. A única coisa que você precisa ter neste exato momento é tomar posse da sua vitória. Quando você toma posse da sua vitória, meu querido e minha querida, o inferno se abala de um lado para o outro. Ele passa a ficar com medo de você. Só que aí, o que o inimigo adversário ele vai fazer? Ele vai tentar tirar você da rota da bênção, vai enviar uma luta, vai enviar uma frustração, mas entenda uma coisa: fique firmado na rocha, fique alicerçado em Deus. Aqueles que estão alicerçados em Deus, pode vir quem for, Satanás, o inferno, lutas, já caiu por terra em nome de Jesus, porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, Ele está vendo o que você está passando e Ele só te fala uma coisa no dia de hoje: descansa em mim, entrega tudo na minha mão, deixa eu trabalhar na sua vida. No dia que você fizer isso, você vai entender que a misericórdia do Senhor na sua vida é o que basta. Agora ouça o que está escrito em 2 Crônicas 19, verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, ou seja, pecado, nem acepção de pessoas, ou seja, Deus ele não escolhe pessoas, nem aceitação de suborno, ou seja, você acha que você vai comprar Deus fazendo uma coisa tipo assim: Deus, se o Senhor me dá, eu vou te entregar minha vida. Não tenta fazer isso com Deus, porque Deus ele não é humano, ele é um ser divino, espiritual. Não tente comprar Deus. Não vá achando que Deus é um ser humano, não. Deus é um ser celestial, é um ser místico, é um ser que está acima do céu que você conhece. Amém? Ele está no terceiro céu. Ele sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele sabe de onde ele te tirou. E ele sabe de onde ele vai te tirar no dia de hoje. É só você permitir que ele vai fazer isso. Queridos e queridas, não vá achando que Deus é bobo. Não, Deus não é bobo, tá? Deus ninguém zomba, ninguém engana. De Deus não se zomba, não se engana. Deus não é ser humano que aceita suborno. E não vá achando que pela força do seu braço você vai alcançar algum favor de Deus, porque você não vai alcançar um favor de Deus tentando comprá-lo. Quer um exemplo de pessoa que tenta comprar Deus? O que eu falei anteriormente, só que agora eu vou dar um ênfase a mais. A pessoa vira para Deus e fala: se o Senhor me dá casa, carro, uma esposa, um esposo, eu vou para a igreja, eu vou para a tua casa, Pai. Eu vou te servir. Não, meu querido. De Deus você não vai conseguir este favor assim de graça. Não vai mesmo. Deus ele quer o seu coração. Ele não quer você pela metade. Se ele quisesse você pela metade, ele não estaria lutando por ti. Ele não estaria lutando por sua vida.
não estaria te abençoando, mesmo no pouco que você tem hoje? Amém? E se você está entendendo o que Deus está falando contigo no dia de hoje, peço a você que se inscreva, curta, comenta, compartilhe com 10 pessoas. E pelo amor de Deus, ative o sininho das notificações na opção todas. Assim, a plataforma te notificará com uma mensagem que foi lançada aqui no canal. Queridos e queridas, não tenta, vou falar de novo, pela terceira e última vez para você fixar na sua cabecinha, não tenta comprar Deus. Deus, ele é inegociável. Amém? Com Deus, você não negocia. Ou é sim, sim, ou não, não. Meio termo é do maligno. Meio termo é de Satanás. É do maligno, é do invejoso. Com Deus é sim, sim, não, não. E se você, meu amado e minha amada, entendeu até aqui que Deus, ele não negocia a sua vida com ninguém. Ele não pode ser subordinado e ele quer que você se aproxime dele do jeito que você está, porque ele não faz acepção de pessoas hora nenhuma. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar por nossa vida, nosso lar, nossa família, nossos amigos, nossos familiares. Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, obrigado, Divino Espírito Santo, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Pai, que o Senhor não escolhe pessoas para estarem junto contigo. Não, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor é misericordioso, o Senhor é galardoador da nossa fé, o Senhor é aquele que nos prospera, é aquele que nos faz ficar de pé todos os dias. Sim, Pai, em o nome santo de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado é aquele que brilha. E o Senhor brilha em nossa vida e a sua luz, ela expulsa as trevas. Onde o teu brilho chega, a escuridão sai correndo. Porque o Senhor é luz em meio ao caos. O Senhor é a luz que ilumina até mesmo mais do que a luz do sol durante o dia. O Senhor mesmo mostrou isso para nós no livro de Atos, quando o Senhor foi até o encontro de Paulo. Paulo, ele viu uma luz que brilhava muito mais do que o sol, era a presença de Jesus durante o dia. E aquilo fez com que Paulo revesse todos os seus conceitos, e Paulo ali se converteu e virou o maior pregador de todo o Novo Testamento. E assim, Pai, nós cremos que maior é o Senhor em nossa vida. E o Senhor vai fazer coisas tremendas e poderosas que jamais, jamais alguém fez em favor dos seus filhos e das suas filhas. Obrigado, querido Deus, eterno, glorioso, majestoso Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E graças a Deus. E se você, meu amado e minha amada, chegou até este momento do vídeo, peço a você gentilmente que se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, envie para 10 pessoas. Ative o sino das notificações na opção todas. Amém? E queridos e queridas, quero convidar você para fazer uma coisa. Quando as lutas vierem sobre sua vida, entre aqui no canal, ouça o Salmo 91 ao meio-dia e às 6 da tarde, ouça o Salmo 23. Amém? E se você quiser acompanhar todos os vídeos que já estão aqui no canal, através da nossa playlist. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.